Fala, meus irmãos, amigos, abençoados, alunos que estão aqui conosco, nos acompanhando aqui, né? Ao mesmo tempo à distância, mas ao mesmo tempo perto. Nós estamos aqui, Escola de Viver, Fabinho Barbosa. Estamos ministrando aí a aula bônus que nós colocamos aí, a matéria, né, sobre depressão. Estamos dando uma pincelada aqui sobre depressão, que eu acredito que isso é importante para você. E também nesse tempo, se você estivesse assistindo agora no mês de abril de 2020, nós estamos num período de quarentena, certo? Devido à pandemia do Covid-19, certo? Então nós estamos estudando aqui sobre depressão. Muitas pessoas já estão enfrentando, nós temos o relato disso, né? Esse problema tem sido agravado, o problema da depressão, a doença da depressão tem sido agravada devido a essa necessidade forçada de termos que estar aí mais fechado, mais privado em nossa casa. As pessoas vão enfrentando essas dificuldades, certo? Nós, como líderes espirituais, às vezes de um ministério, ou até mesmo para a nossa vida, é importante que a gente saiba. Se você não sabe que é depressão, pegou o segundo vídeo, assiste o primeiro vídeo lá, beleza? Você vai entender o que nós estamos falando aqui. Hoje nós queremos falar sobre os sintomas da depressão. São pelo menos 11 sintomas que eu quero, ou 11 características que eu quero apresentar aqui para você, que são sintomas, né, da depressão. Essas pessoas que geralmente são diagnosticadas com depressão, geralmente os médicos, os psicólogos profissionais vão dizer que pelo menos 5 dessas características se encontram nessas pessoas que estão com depressão, certo? Estar deprimido é uma coisa, estar com depressão é outra. Nós estamos falando aqui da pessoa que está com depressão, a doença, tá bom? Então vamos lá. A primeira dela é a tristeza profunda. A segunda, a falta de prazer. Terceira, a perda ou ganho de peso. Quarta, alterações no sono. Quinto, cansaço. Sexto, sentimentos de ruína e fracasso que levam a pensamentos de culpa e morte, certo? Depois, alterações nas relações sociais, perda de interesse pelas coisas, retardo motor, dificuldade de atenção e de memória e, por último, pessimismo exacerbado, certo? Não estou dizendo que a pessoa que tem uma dessas coisas está em depressão, não é isso. Estou dizendo que geralmente é diagnosticado pelos profissionais da área, é importante para nós sabermos disso, que essas pessoas que provavelmente são diagnosticadas com depressão, geralmente ela tem 5 dessas características juntas, tá bom? Então você dá uma olhadinha aí, retorna aí se é que você pode marcar aí no seu caderno, tá certo? Você anota aí. Pelo menos 5 dessas coisas é importante que eu e você, nós somos líderes, você pode não ser psicólogo nem médico, mas você pode orientar essa pessoa, encaminhar essa pessoa, orientar alguém que está próximo dessa pessoa, a guiá-la ou a direcioná-la para um profissional aí, para poder atender essa pessoa, tá? Isso também é importante para nós, tá certo? Lembrando que nós estamos com a apostila, certo? Da nossa Escola de Viver, tá anotado aqui, temos as biografias atrás. Pessoal, isso é importantíssimo para nós, se nós queremos servir com excelência, né, o reino de Deus e ajudar as pessoas aí, nós precisamos nos preparar o quanto nós pudermos, tá? Aqui nós estamos fazendo essas aulas aqui no sentido de ajudar você, de abençoar a sua vida, tá bom? Pessoal, por que a dificuldade, a depressão é uma das doenças que mais tem dificuldade de diagnosticar, assim, rapidamente, certo? Primeiro porque a depressão ela é vista como frescura. Geralmente quando conversamos com pessoas que passou por essa doença, elas relatam que o estágio inicial dela, ela quando conversou alguém ou conversou com alguém, foi dito a ela que ela estava com frescura, certo? Então é importante que a gente observe isso também. Outra questão é que muitas pessoas associam a depressão, agora dizendo dentro do nosso meio, associam a depressão a pecados, certo? Então, no sentido da doença, né, clínica, ela é fruto de alguma coisa que a pessoa enfrentou ou está passando, nós falamos no primeiro vídeo lá, tá certo? Não é em relação ao pecado, uma coisa que a pessoa cometeu. Quando é no sentido do coração, alguma situação nesse sentido interior da pessoa, pode ser sim, não tem problema nenhum, né? É preciso ser avaliado, é preciso ser acompanhado essa pessoa aí. Outra questão que é importante sabermos é que a depressão é a principal causa do suicídio, certo? Cerca de 60% das pessoas que se suicidam apresentaram sintomas característicos dessa doença, tá certo? Agora, veja bem, nós temos a depressão, tem pelo menos 3
formas de tratamento. 3 formas de tratamento, certo? Embora tenha diversas abordagens, né, com relação às formas de tratamento, mas nós temos pelo menos 3 formas de tratamento, certo? Vamos lá? Temos 3 formas de tratamento, tá? Nós temos, primeiro, o psicológico, segundo, o medicamentoso e terceiro, o espiritual. Vamos ficar com o amarelinho, que somos nós, tá bom? Amarelinho somos nós, psicológico, preto, médico, verde e amarelinho somos nós, espirituais. Então essa é a nossa área, nós não somos nem psicólogo, nem médico. Se somos um dos dois, nós estamos trabalhando, dando ênfase nessa daqui, tá bom? Como que a gente faz, tá? Então, essas 3 áreas aqui, é bom a gente lembrar primeiro que a depressão é uma doença clínica, que apresenta sintomas que geralmente se assemelham a distúrbios espirituais, tá? Muitas das vezes as pessoas, por falta de preparo, confundem a depressão com possessão ou opressão demoníaca, né? É preciso saber definir, né? Ter discernimento para poder entender qual a situação que a pessoa que você chegou até você para ser aconselhada, qual é a situação que ela se encontra, não é verdade? Se ela for possessão demoníaca ou opressão, a gente sabe o que fazer, né? E se for depressão como doença clínica, o que a gente faz? Né? Nós temos o nosso papel também enquanto os líderes espirituais, certo? A depressão, como eu disse aqui, ela é uma das 3 principais abordagens, né? Então o médico faz a parte dele, o psicólogo faz a parte dele e nós, pastores, orientadores espirituais, fazemos a nossa parte, tá? Outra coisa que é importante você saber, né? Nós precisamos saber como vencer a depressão. É possível vencer a depressão? O que você acha? É possível vencer a depressão? Diz aí pra mim. É possível? É possível vencer a depressão. Nós temos pelo menos duas maneiras de fazer isso, certo? Primeiro delas, é necessário eliminar hábitos, certo? E segundo, é preciso corrigir as distorções do pensamento, tá? Através da modificação de pensamentos, certo? Então, primeiro, eliminar hábitos, tá? Olha só o que Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Paulo vai dizer assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Paulo nos dá uma orientação da atitude que nós precisamos ter, certo? Aquilo que nós alimentamos na nossa mente será de responsabilidade nossa, tá? Paulo está dizendo aqui o que é bom, o que é puro, o que é amável, o que é agradável, seja isso que domine a vossa mente. Então, num acompanhamento com a pessoa que você está orientando, é necessário que você saiba o que a pessoa está colocando na cabeça dela, o que ela anda vendo, o que ela anda lendo, o que ela anda assistindo, né? Diante do quadro que ela está enfrentando. É importante que a gente avalie isso. É preciso eliminar hábitos, certo? E corrigir as distorções de pensamento. Pessoal, como que a gente faz para corrigir as distorções de pensamento? Nós temos um referencial que é Jesus e temos algo que nos orienta, que é a palavra de Deus, certo? Nós não podemos viver a nossa vida angustiado em pensamentos negativos. Nós temos a palavra de Deus que diz que nós somos filhos de Deus, nós somos escolhidos em Cristo, está escrito lá em Efésios. Você precisa orientar essa pessoa para que ela possa entender, né? Mudar os seus hábitos de pensamento e ser curada e ser sarada, tá bom? Dessas 3 formas aí, nós podemos encontrar no texto sagrado, né? Deus tratando dessas 3 formas aí para curar a vida de pessoas, tá? Nós vamos falar isso no outro vídeo aí, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo aqui, a gente volta já, vai lá, dá um intervalo, come alguma coisa e aí daqui a pouco nós estamos de volta aqui para poder continuar trabalhando a nossa aula, tá bom? Tchau, um abraço, fui!